Muito bom dia. Bom dia. Hoje em dose dupla do meu lado. Muito bem, sim, Não senhor. é? Bem acompanhados. Muito bem acompanhados pela nossa Frederica. Olha, Hugo, a Frederica vem cá, como eu fiz aqui uma pequena contextualização, porque mais à frente no programa vamos ter alguns exercícios que ajudam para que a tosse seja mais produtiva. E o meu convite, antes de falarmos de bronquiolites, de infecções respiratórias e todas essas palavras que nos assustam, é falar um bocadinho da tosse. Exatamente. Não é? Porque a tosse, segundo sei, segundo já aprendi também no Pediatria para Todos, não é? Bem. É um sintoma. Exatamente. E acaba por ser um mecanismo de defesa do nosso organismo. A maior parte das pessoas tem muito medo da tosse, mas eu até costumo brincar às vezes e dizer que eu tenho medo das crianças que não tossem. Essa é que me preocupam. Porque a tosse é a forma mais eficaz que nós temos de limpar as nossas vias aéreas inferiores. Os pulmões, os brônquios. Portanto, o nosso organismo é capaz de expelir as partículas, os micro-organismos, o que é estranho, através da tosse. E, portanto, a tosse acaba por ser benéfica. É, no fundo, o que nos ajuda a resolver. Claro, Vá. a nossa via aérea tem que estar desimpedida para o ar passar e chegar ao oxigênio. E, portanto, se nós não tossirmos, corremos o risco da via aérea acumular algum tipo de partículas, poeiras, secreções. Por isso, tossir é bom, tossir é benéfico. Claro que às vezes tossir é desconfortável. E aí nós temos que parar e pensar se podemos ajudar ou não. Porque às vezes as pessoas têm um bocadinho a ideia de que ele tosse muito, isto pode evoluir para qualquer coisa. Certo. Não, tossir não evolui para nada. Tossir limpa. Mas, como eu estava a dizer há bocadinho, se a tosse for desconfortável, nós devemos tentar perceber o que é que está a causar a tosse. E, na maior parte das vezes, em crianças, a tosse tem uma origem superior. Na parte de trás do nariz, na parte de trás da garganta, nas secreções que se produzem cá em cima e que escorrem lá para trás. Geralmente a tosse é pior quando os meninos estão deitados, porque as secreções Certo. escorrem bem lá para trás Certo. quando se está Acontece deitado. muito durante a noite e até Claro. fazemos aquelas elevações. Exatamente. Com livros, E, pronto, etc. e quando as secreções escorrem lá para trás, o que é que as crianças fazem para limpar quando elas estão para entrar nas vias aéreas inferiores? Tossem, para não deixar as secreções entrar. Portanto, acaba por ser algo bom para elas, que tem o problema de perturbar o sono delas, muitas vezes o problema de perturbar o sono dos pais. Sabes que houve alguém que tossiu durante muitos anos? Sim. Muitos anos não, porque não. Tosses muito bem, tu. Muitos não, porque não tem muitos, mas durante, sobretudo, os primeiros 2, 3 anos Sim. de vida, fez agora 4, e isso comprometeu também muito o sono da Claro, Frederica, por claro. exemplo. E temos que perceber outra coisa. Geralmente, a tosse dura 2 a 3 semanas em qualquer infecção respiratória. Portanto, 2 a 3 semanas. Se nós pensarmos que nessas 2 a 3 semanas a probabilidade da criança contactar com outro micro-organismo é muito grande, no inverno, a criança, quando tem a tosse, quando está a melhorar, apanha outro, são mais 2 ou 3 semanas a partir daqui. E depois apanha outro. Sobretudo nesta. faz sentido esta relação com idades até aos 3 anos, Sim. mais ou menos. O primeiro inverno de creche costuma ser um descalabro. O segundo, eu não vou dizer que é melhor, costumo dizer que é menos mau. O terceiro começa a ser bom. Portanto, é mais ou menos isso que as pessoas têm que se preparar. Muito bem. E nesses primeiros anos, as crianças tossem o inverno todo. E, portanto, a tosse à partida não é motivo de preocupação, Exato. certo? E normalmente, como tu referias, está relacionada com infecções víricas. A maior parte das vezes. Que começam, pergunto-te eu, se isto faz sentido, com uma tosse seca que depois evolui para uma tosse mais produtiva, com expectoração. É este o quadro? Na maior parte das vezes é mesmo isso. A tosse começa nos primeiros 3, 4 dias seca, porque as secreções cá de cima vão irritando lentamente os receptores de tosse e, curiosamente, nós temos mais receptores de tosse nas vias aéreas superiores e no início das inferiores do que propriamente nos pulmões. Cada vez, se calhar, tosse mais quando são infecções mais altas. Portanto, começa a irritar, a resposta é tossir e, a seguir, num segundo momento, o organismo o que faz é produzir muco e secreções para, no fundo, é quase como uma cola que reveste as vias aéreas para agregar e colar as partículas todas e depois puxá-las para cima e, com a tosse, eliminá-las. Por isso é que geralmente é seca, depois começa a ter essa fase de limpeza e as pessoas já começam a associar um pouco que é de limpar e depois, quando já não é preciso tanto muco, diminui-se a produção de muco, continua-se a tossir para tirar os restos, digamos assim, e é mais uma semaninha, portanto, 3, 4 dias de tosse seca, uma semaninha de tosse com expectoração, mais uma semaninha de tosse seca. Não vai andar muito longe disto. E a coisa lá vai. Quem é esta? Luísa. A Luísa. Está a tossir a Luísa? A Luísa está a tossir? Ai. E agora, isso é bom ou é mau? Ela associa um bocadinho. Um bocadinho, então é bom. Se está a Ok. tossir um bocadinho, Se é calhar bom. levamos a Luísa ali à Mónica. Olha, leva lá a Mónica, a Luísa. Boa ideia.
E falava aqui da Mónica, que é a nossa próxima convidada, para perceber como é que nós podemos ajudar a que esta tosse seja eficaz. Faz sentido falar numa tosse mais eficaz, menos eficaz? Faz, e é muito importante que a tosse seja eficaz. Por isso é que é bom quando as tosses são fortes, Quando se fazem ouvir. Exatamente, porque estão claramente a funcionar de forma mais adequada. Quando a tosse não é tão eficaz, exerce pior o seu papel protetor, portanto acaba por ser menos bom, digamos assim. Mas tossir é quase sempre bom. Eu digo quase sempre, porque também podemos ter alguns problemas decorrentes da tosse. Tosses, lá está quando eu falei, que perturba o sono, ou uma tosse que é tão persistente que perturba o ambiente escolar, ou tosses que depois têm algumas características diferentes, tosse em que a expectoração vem com sangue, tosses que se fazem acompanhar de falta de ar, de dificuldade respiratória. Portanto, se tivermos outros sintomas associados, já não é exatamente aquilo que eu estava a dizer há bocadinho. Mas a tosse, isoladamente, deve ser encarada assim. Muito bem. Olha, por falar em tosse, há sempre aqui algum casamento entre a tosse e as ditas bronquiolites e outras infecções respiratórias que são típicas Sim, em crianças pequenas e nesta altura, Sim. certo? Qual é a relação entre uma coisa e outra? Na maior parte das vezes, as infecções respiratórias começam cá em cima. O grande problema das crianças, geralmente, é o nariz. Começa o nariz a produzir o ranhito, começa a ficar com o nariz entupido, o pingo no nariz, e a partir daí as coisas evoluem de duas formas. Ou se mantêm só no nariz, ou então vão progredir ou para uma otite, ou para uma laringite, ou para uma bronquiolite, ou para uma pneumonia. Portanto, serão estas as duas opções. Ou permanece, ou evolui. Isto porque a principal entrada das partículas, dos micro-organismos, é o nariz. Portanto, quando a criança começa a tossir, quando começa a ter o pingo no nariz, quando começa a ter o nariz entupido, o mais importante é fazer uma boa higiene nasal. Ora, me parece que estamos todos alinhados aqui neste programa. É a medida mais importante começar a fazer uma boa higiene nasal, por um lado, para diminuir as secreções e provocar bem-estar, melhorar o estado geral da criança, certo. E por outro lado, para tentar ajudar na limpeza, para que a infecção não progrida para outros locais. Certo. Portanto, essa é a medida mais importante. A partir daí, como eu disse, às vezes a infecção respiratória alta pode evoluir. Se houver uma obstrução das chamadas trompas de Eustaque, que é um canal que drena os ouvidos ao nariz, se houver uma obstrução, podemos evoluir para uma otite. Se houver uma progressão descendente, uma progressão para baixo, podemos ter o atingimento dos brônquios e depois da parte terminal dos brônquios, que se chamam bronquíolos. São as ramificações finais, são estruturas muito fininhas e que, quando estão inflamadas, provocam a chamada bronquiolite. Que assusta muito aos pais, até pela peneira, por todo o espalhafato, vamos dizer, Exatamente. que provoca. A bronquiolite é uma infecção vírica, é tipicamente vírica, portanto, eu gostava já de ressalvar que bronquiolites não se tratam com antibióticos, nunca, exceto se houver uma complicação da bronquiolite, uma sobreinfecção, uma pneumonia associada à bronquiolite ou uma otite. Peço desculpa, agora estou com tosse. Tirando isto, a bronquiolite nunca precisa de antibiótico, nunca se trata com antibiótico. Os sintomas iniciais da bronquiolite, e é isto que está descrito e os pais retrospectivamente conseguem perceber isso, começam pela tal infecção respiratória alta. E ao fim de 3, 4 dias, a criança começa a ter o que nós chamamos a pieira, aquele chiar. Os chamados gatinhos. E às vezes as pessoas confundem um bocadinho este barulho com o barulho das secreções, aquele... Não é este o barulho de uma bronquiolite. Certo? É uma espécie... É giro, não é, Frederica? É uma espécie de um assobio na expiração. Parece um silvo, um assobio, e tentar perceber que é na expiração. Isto quer dizer que o ar entra, mas depois, quando entra, dilata a parte final dos bronquíolos, certo. E ao dilatar, os bronquíolos, como estão inflamados, são estreitos, o ar tem dificuldade em sair. Certo. A dificuldade é mesmo em deitar o ar fora. E por isso, o organismo, a criança tem que fazer mais força para que o ar saia. Portanto, o ar, ao passar nos bronquíolos estreitos, vai assobiar. E é esse barulho que se ouve, que é a pieira, aquele assobiar, que se ouve também na auscultação, muito típico, uns barulhos parecidos e equivalentes a essa pieira. A acompanhar esta pieira, costumamos ter também sinais de dificuldade respiratória. E isto é muito importante as pessoas conhecerem. Estes sinais de dificuldade respiratória, já vou explicar quais são, indicam que a criança está a fazer um esforço suplementar para conseguir respirar. E podem-nos ajudar a perceber qual a gravidade da situação. Para vencer a tal obstrução. E quais são os sinais a que se deve estar atentos? O primeiro, e começando de cima para baixo, é o chamado adejo nasal. É o nariz abrir e fechar com o esforço respiratório, porque geralmente isso não acontece. Se a criança tiver que fazer um esforço maior, o nariz vai abrir e fechar com o esforço respiratório. E depois, o que nós chamamos uma tiragem, que é a pele a ir
para dentro com a inspiração. Junto Nós aumentamos a caixa torácica, diminuímos a pressão dentro do tórax, é quase como se criássemos vácuo, e ao criar vácuo a nossa pele vai para dentro. Onde é que nós podemos ver isso? Acima das clavículas, acima do externo e entre as costelas, ou abaixo das costelas. Depois tem nomes diferentes consoante o local, mas sempre que a pele vai para dentro e para fora com a respiração nestes locais, ou em algum destes locais, indica que a criança está a fazer um esforço suplementar para respirar. E aí é importante ir E mais isso rapidamente. implica uma observação médica urgente. Portanto, aí faz sentido. Porque se a criança tiver o tal assobio, mas se estiver bem, alimentar-se bem, que é outro aspecto muito importante, porque as bronquiolites surgem em crianças pequenas, até o ano de idade, e a interferência com a alimentação é um sinal de alarme. Então, se a criança estiver a alimentar-se bem e se tiver só este assobio, mas não tiver os sinais de dificuldade respiratória, é aceitável aguardar mais um bocadinho. Se a criança... É-se mãe em qualquer altura. Claro. Se a criança tiver os sinais de dificuldade respiratória, não se estiver a alimentar muito bem, ou estiver claramente com um mau estado geral, deve ser observada, porque esses são sinais de alarme que implicam uma observação médica. Muito bem. E eu gostava só de acrescentar já agora só um aspecto, que é quando os pais não se sentem capazes de tratar da situação. Certo, falas muito disso. Isto é algo importante. Nós não nos podemos esquecer que do outro lado temos pessoas com os seus receios, com as suas ansiedades, e aquilo que para nós é muito claro e muito simples, porque vemos dezenas no mesmo dia, para aquela pessoa em particular é aquela que é importante. E às vezes as pessoas não se sentem capazes, sentem-se inseguras porque conhecem algum caso que correu pior, ou porque estão tão atrapalhados, porque há sempre alguém que diz qualquer coisa. E porque há sempre aqui o bicho da pneumonia ou da potencial asma. E nesses casos faz sentido que nós, com calma, com tranquilidade, expliquemos o que há para explicar e, se for caso disso, eventualmente é sugerir, às vezes, um internamento, pois é, vamos ficar internados um dia ou dois, para vocês ficarem todos mais tranquilos e quando sair daqui, sai melhor. Salvaguardando, e termino já aqui, que geralmente as bronquiolites pioram ao terceiro, quarto dia. Portanto, as pessoas têm que estar atentas. Quando começam com os sintomas de bronquiolite, vão vigiando se não houver sinais de alarme, mas por volta do terceiro dia é normal que haja um agravamento. E sabendo disso de antemão, as pessoas têm que estar atentas, porque se houver esse agravamento, tem que ser visto. Certo. E não há certeza nenhuma de que as nebulizações façam também assim tão bem, não é? Tratamento para as bronquiolites, neste momento o que está recomendado é nada. É esperar, porque é uma infecção vírica. Não se conseguiu provar que as nebulizações e os broncodilatadores, aqueles medicamentos para asma, seja bombinha, seja nas nebulizações, façam efeito. Portanto, exceto nos casos graves em que as pessoas tentam-se quase de tudo, diria eu, na maior parte das vezes é mesmo conseguir esperar com a tranquilidade de perceber que a infecção vai passar por si. E pedir assim às vezes uma ajuda, uma fisioterapia respiratória. Exatamente, é isso, pode-se Diz lá, ajudar. Frederica, o que queres dizer? Diz aqui. Esse bebê está doente. Tem que ir ao Esse médico. bebê está doente, vai ali ao nosso doutor Remédios. Estás-me a mim? Pode Certo? ser? É a Luizinha? A Frederica Boa, vou tratar fica dela. a tratar da Luizinha com o Hugo e eu vou ali à Mónica para nos explicar como é que podemos ajudar a que esta tosse, lá está, seja mais produtiva. Perfeito, Certo, Hugo? sim. Quanto mais produtiva, melhor. Muito obrigada, senhor. Igualmente. Doutor, muito obrigada.